Boa noite, amigos do Templo Espírita Vicente de Paulo. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da quarta-feira. Inicialmente, nós elevamos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele a proteção para este momento, o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos transmitir aquilo que nós preparamos da melhor forma possível. E que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre, que assim seja. O tema que nós temos para hoje é Vicente de Paulo na doutrina espírita. Como vocês podem perceber pelo slide, nós vamos falar da presença de Vicente de Paulo apenas nas obras organizadas por Kardec. Porque se fôssemos falar da participação de Vicente de Paulo dentro do Espiritismo, seria uma pesquisa imensa e nós não teríamos tempo para isso. Então, nós vamos nos ater à presença de Vicente de Paulo, à sua participação nas obras básicas na Revista Espírita. Nós vamos utilizar também o livro que nós utilizamos na palestra que foi apresentada no final de junho, contando a vida de Vicente de Paulo aqui durante a sua reencarnação aqui na Terra, que é o livro São Vicente de Paulo, uma biografia, escrito por Marie-Joëlle Guillaume. Então, em alguns momentos, nós vamos ilustrar algumas mensagens, algumas falas do Espírito Vicente de Paulo com fatos que ocorreram enquanto ele esteve aqui encarnado no planeta. Então, vamos iniciar pela Revista Espírita. Na Revista Espírita de 1858, na sua edição de agosto, Vicente de Paulo nos traz uma mensagem que tem por título A Caridade. Essa mensagem, nós não vamos apresentar o texto dela nesse momento, porque com algumas pequenas alterações ela foi publicada posteriormente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos olhar o conteúdo dessa mensagem lá na obra O Evangelho. Mas, além da mensagem que ele apresentou, Kardec aproveita aquele momento e pede para fazer algumas perguntas a Vicente de Paulo, espírito, para esclarecer em relação à esmola, em relação à caridade. Foram 9 perguntas. Nós vamos destacar apenas uma delas aqui, que é a de número 7. Kardec pergunta para Vicente de Paulo: em sua acepção mais abrangente, a caridade cristã não compreende igualmente a doçura, a benevolência e a indulgência para com as fraquezas dos outros? Percebamos que Kardec está se referindo à caridade cristã, que é a única, porque a caridade é aquela que Jesus nos ensinou. Então, ela se aplica à doutrina espírita, a todas as religiões que se denominam cristãs. Vejamos a resposta de Vicente de Paulo. Imitai Jesus. Ele vos disse tudo isso. Escutai-o mais que nunca. Quando Vicente de Paulo responde, imitai Jesus, nós nos lembramos lá da questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores qual era o modelo mais perfeito, que Deus deixou para nós aqui na Terra. E a resposta é simples: Jesus. Nosso guia, nosso modelo. Modelo é aquele que nós temos que copiar, que nós temos que imitar. É o que Vicente de Paulo disse aqui na sua resposta. Imitai Jesus. E quando ele coloca escutai-o mais que nunca, ele está reforçando, porque há quanto tempo nós, enquanto espíritos, já viemos ouvindo a mensagem de Jesus. Alguns de nós, talvez até na época mesmo em que Jesus esteve aqui na Terra, nós podemos ter tido acesso a essa mensagem, mas nós não aplicamos.
Então, por isso ele reforça, escutai-o mais que nunca. Na Revista Espírita do ano seguinte, 1859, na última edição do ano, né, de dezembro de 1859, nós vamos encontrar 3 participações de Vicente de Paulo. A primeira está lá numa seção chamada Comunicações Espontâneas Obtidas em Sessões da Sociedade, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Essa mensagem, da mesma forma que a anterior, essa daqui, o texto se encontra na resposta à questão 888A de O Livro dos Espíritos. Então vamos deixar para ver o conteúdo da mensagem quando estivermos olhando o Livro dos Espíritos um pouco mais à frente. Ele apresenta também uma outra mensagem, é uma mensagem curtinha. Essa nós vamos ver o conteúdo já neste momento. Então olha o que ele disse. A união faz a força. Sede unidos e sereis fortes. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas. Vai estender sobre a terra seus ramos benfazejos. Então aqui já deixa bem claro, né, a necessidade de nós espíritas sermos unidos, que é a única forma de nós nos fortalecermos. É preciso que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da triste falange dos ignorantes, dos egoístas e dos hipócritas. Só nos tornaremos vulneráveis se formos unidos, porque quando a gente começa a ter desunião dentro do movimento espírita, nós abrimos as portas para aqueles que são os críticos, que são aqueles que querem destruir a doutrina espírita. Para chegar a isso, a essa invulnerabilidade, que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam as vossas relações, que vossos defeitos passem despercebidos e que somente vossas qualidades sejam notadas. Quando ele fala em indulgência e benevolência, ele está falando da importância também da reciprocidade. Então, isso é algo que deve haver de uns para com os outros, né? Entre todos nós, dentro do movimento espírita. É claro que com relação às outras religiões também, ou até mesmo com relação àqueles que não tenham crença nenhuma, né? Mas a reciprocidade ele está falando em relação a nós espíritas. E quando ele fala que os vossos defeitos passem despercebidos e que somente vossas qualidades sejam notadas, ele não quer dizer que nós devamos esconder os nossos defeitos, mas sim que a quantidade de obras no bem que a gente venha a praticar seja maior do que aquelas que a gente exerça a partir dos defeitos que nós cometemos. Que o facho da santa amizade reúna, esclareça e aqueça os vossos corações, de tal maneira que possais resistir aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável ante a vaga furiosa. Então ele dá uma importância, um valor tão grande aqui a questão da amizade entre nós, né, de uma verdadeira amizade, a ponto de designá-la como santa amizade. E a outra participação dele ainda nessa mesma revista, nessa mesma edição, refere-se aos convulsionários de Saint Médard. São esclarecimentos sobre o espírito do diácono Paris. O nome desse diácono era François Paris, desencarnado em 1727, aos 37 anos de idade. Para que nós possamos falar da participação de Vicente de Paulo, nós precisamos retornar um pouquinho na edição anterior, na Revista Espírita do mês de novembro. Na sessão em que foi recebido a comunicação desse espírito, inicialmente foi lida uma notícia que havia sido divulgada na época. Essa notícia contava sobre esse fato dos convulsionários de Saint Médard. Então, François Paris, ele
enquanto ele esteve reencarnado aqui na Terra, ele foi filho de um parlamentar francês. E por ele ser o filho mais velho, por tradição, ele herdaria o lugar do pai no parlamento. Só que em determinado momento da vida dele, ele resolve simplesmente abandonar essa possibilidade e entrar para a vida religiosa, para a vida eclesiástica. Assim, ele começa a participar da vida religiosa, começa a dar o que na igreja se chama catecismo, né? Até que um superior resolve nomeá-lo como cura em uma paróquia, como padre em uma paróquia. E nesse momento ele toma uma outra decisão. Ele resolve simplesmente se isolar da sociedade. E aí ele passa a viver em locais isolados, já não mais dentro daquela vida religiosa. Ele havia escrito alguns livros que o autor dessa notícia, que foi lida nessa sessão, o autor considera como obras medíocres. Obras explicando sobre epístolas de Paulo, outras cartas também contidas no Evangelho. E aí, nessa sequência dele viver em locais isolados, ele vai viver em um bairro lá, em um local simples, um bairro pobre, onde ele vai permanecer até o final da sua vida aqui na Terra. Só que, além dele utilizar esse isolamento para fazer as suas preces, e principalmente para fazer as suas penitências mais rigorosas, ele também faz trabalhos manuais. E através desses trabalhos manuais, ele confeccionava meias que ele doava aos pobres. Então ele praticava, de certa forma, a caridade. Não vivia um isolamento voltado exclusivamente para ele mesmo. Até que ele desencarna. Após o seu desencarne, o irmão dele manda construir um túmulo para ele no cemitério de São Medard. E aí, aqueles pobres aos quais ele tinha auxiliado, mesmo aquelas famílias que tinham um certo poder, que tinham lido suas obras, as mulheres que ele havia orientado espiritualmente, começam a visitar o seu túmulo e a fazer preces ali ao lado desse túmulo. E começam a acontecer curas para muitas pessoas naquele local. E aí começa a aparecer mais gente, e aí começa a virar bagunça. Aparecem os chamados convulsionários. Eram pessoas dotadas de mediunidade, que ali exerciam a sua mediunidade, alguns que não tinham o mínimo conhecimento, mas falavam em línguas estrangeiras, que é a xenoglossia, davam explicações sobre a religião, uma série de coisas, mas o que é mais grave é que eles começaram a ter algumas atitudes em que eles batiam uns nos outros, esses convulsionários, com tamanha violência, e quem recebia as pancadas não sentia. A coisa foi se estendendo a tal ponto que eles resolveram começar a fazer crucificação naquele local. É claro que eles não crucificavam com os pregos, né, como foi o caso de Jesus, mas colocavam as pessoas na cruz, martirizavam, que era uma forma de fazer aqueles atos, né, aqueles rituais deles. A coisa chega a tal ponto que a autoridade local determina o fechamento do cemitério, para acabar com a festa. Isso foi no ano de 1732, então nós estamos falando de uma sessão espírita no ano de 1859. Como foi lida a notícia, Kardec evoca esse espírito para que ele explique o que acontecia na época. Então ele vai dizer para Kardec que ele ainda se encontrava na erraticidade, ou seja, ele não havia reencarnado novamente depois do seu desencarne em 1727. Vai dizer para Kardec que ele não teve participação nenhuma naqueles fatos,
E Kardec pergunta, né, como que ele explicava aqueles acontecimentos. Ele vai dizer que aquilo foi motivado por intrigas e por magnetismo, que era através da magnetização que as pessoas não sentiam dor, podiam levar pancadas ali na frente do público e não sentiam nada. Kardec vai perguntar, porque depois que fechou o cemitério, esses convulsionários passaram, eles deram continuidade em suas casas, mas aí as curas cessaram. Inclusive, eu não citei, mas lá na notícia fala que cientistas da época atestaram curas que foram efetuadas e não encontraram a explicação. Então, muita coisa que aconteceu lá foi verdadeiro. Então, esse espírito vai dizer que o fechamento lá do cemitério, né, Kardec pergunta se ali aconteciam coisas boas, que eram as curas, por que foi fechado, né? Aí, no seu entendimento, no entendimento do diácono, ele vai dizer que Deus não gostou do abuso que estava sendo cometido e utilizou a autoridade daquela cidade para que pudesse interromper aquelas atividades. Kardec pergunta se tinha participação de espíritos, e ele afirma que sim, que uma quantidade enorme de espíritos que inclusive influenciavam muitos dos encarnados que estavam ali, daqueles convulsionários. E aí Kardec agradece e encerra. Só que Kardec não se dá por satisfeito com isso. E aí, no mês seguinte, ele resolve evocar o espírito Vicente de Paulo para pedir a opinião dele a respeito daquela situação. E aí, Vicente de Paulo vai dizer que, basicamente, tudo o que aquele espírito havia dito era verdadeiro. Kardec pergunta qual que era a condição evolutiva daquele espírito. Vicente de Paulo diz que ele era um espírito muito bem intencionado, mais evoluído moralmente do que intelectualmente. E que realmente ele não teve participação alguma naqueles acontecimentos. Kardec vai perguntar a respeito do fechamento e, nesse aspecto, Vicente de Paulo fala que simplesmente foi a autoridade da cidade que resolveu fechar devido às confusões. Ele não coloca Deus, né, no meio daquilo ali, como o espírito havia colocado no mês anterior, na sessão anterior. E aí, quando Kardec pergunta, tá, mas se a maioria dos espíritos que lá compareciam eram espíritos menos evoluídos, como que se operavam curas? Como que aconteciam coisas boas? Aí, Vicente de Paulo responde a Kardec, dizendo, ora, nos trabalhos que vocês fazem aqui, vocês já deviam estar acostumados. Quantas vezes vêm espíritos aqui que são até levianos, mas que em algum momento eles trazem uma mensagem positiva, eles trazem algo bom, o que demonstra a sua intenção de quererem se melhorar. É simplesmente essa resposta que ele dá. Então Kardec agradece os esclarecimentos. Essa é a participação de Vicente de Paulo em relação aos convulsionários de Saint-Médard. Na Revista Espírita do ano de 1860, do mês de abril, nós vamos encontrar um texto de Vicente de Paulo que tem por título Parábola. Vocês viram a imagem aí de um grande navio antigo, né? Então, Vicente de Paulo descreve que um velho navio, em sua última travessia, ele enfrenta uma forte tempestade. E aí, naquele momento de tempestade, aquele navio transportava muitos passageiros e também os bens de muitos deles, né? Bens que haviam sido adquiridos através da cupidez, da avareza, e que diante da ordem de se jogar a carga ao mar, que eles não aceitaram, porque era uma regra nesses casos, né? Uma regra de navegação. Eles não aceitaram, inclusive os chefes, os comandantes também não concordaram.
E aí ninguém mais se entendia ali. As ordens dos comandantes não eram obedecidas pela tripulação, os passageiros não os ouviam mais, e eles chegam à conclusão de que eles deveriam abandonar o navio. E eles retiram ali do navio 3 barcos que são atirados ao mar para que eles possam sair. No primeiro dos barcos, que é o maior, os mais apressados e inexperientes já se atiram logo, né? Inclusive carregando os seus bens, e começam a remar, avistam uma luz na praia, na direção da praia, do litoral, e vão remando muito confiantes até lá, que vão salvar todos aqueles bens. Mas quando eles chegam à praia, eles encontram os corsários, que além de tomar todos os bens deles, ainda os maltratam muito. Eles ficam sem nada. O segundo grupo já era o grupo daqueles que se consideravam espertos. Eles vão no barco do tamanho intermediário, procuram identificar uma luz que é de um farol. Então, eles consideram que eles devem ir em direção a esse farol. Eles confiam tanto, eles ficam olhando fixamente na luz do farol e confiam tanto nas ondas. As ondas estão levando realmente o barco em direção ao farol. Só que quando eles percebem, esse barco se arrebenta nos arrecifes aos pés do farol. O terceiro grupo, que era o menor, era daqueles mais experientes e sábios. Eles pegaram o barco menor e vão remando, se esforçando, até chegarem salvos ao litoral com os seus bens. A única consequência que teve foi o cansaço, né? Foi a fadiga do esforço que eles fizeram para remar até ali. Mas preservaram seus corpos, preservaram seus bens. E aí Kardec vai concluir essa mensagem com: não vos contenteis, portanto, em vos guardardes contra a pirataria e contra os maus espíritos, mas sabei também evitar o erro dos viajantes negligentes que perderam os bens e naufragaram no porto. Sabei guiar vosso barco em meio aos escolhos das paixões, e atracareis com felicidade no porto da vida eterna, ricos das virtudes que tiverdes adquirido em vossas viagens. Ora, nós sabemos que a parábola é uma história contada que aparentemente é uma historinha, né, digamos assim, mas que ela traz uma mensagem, ou mais de uma mensagem até. Tanto é que é normal, a gente lê uma parábola, tem um entendimento, alguns anos depois nós lemos novamente e encontramos um outro entendimento a respeito dela, ou um entendimento até diferente do anterior. Mas aqui Vicente de Paulo, ele estava falando da nossa navegação aqui pelo planeta, né? Então hoje nós estamos vivenciando um momento de tempestade. Precisamos tomar muito cuidado, né, de não querer manter tudo aquilo que nós estávamos carregando, transportando até então, coisas inúteis, de continuarmos com isso. Precisamos ter o cuidado de não nos fixarmos à luz do farol que eles se passaram a olhar fixamente. Nós podemos considerar como aqueles que têm o seu chamado religiosismo. Eles não vivem a mensagem, eles se apegam à letra, à palavra. E os outros são aqueles que enfrentam as dificuldades com calma, com sabedoria, até conseguir vencê-las. Então que nós possamos saber aproveitar essa mensagem no momento presente pelo qual nós estamos passando. Já no Livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos é um conjunto de noções preliminares de uma ciência, os seus elementos, os seus princípios. Então não é introdução, porque nós temos a introdução ao Livro dos Espíritos e logo em seguida vem o texto chamado Prolegômenos.
Ao final desse texto, alguns espíritos colocam o seu nome, né? Não são todos que participaram da obra, apenas alguns. Entre eles, Vicente de Paulo. O que nos deixa claro que Vicente de Paulo não participou da doutrina espírita, não participou do livro dos espíritos, né, da sua preparação, da sua elaboração, somente nessa resposta que nós vamos ver daqui a pouco. Ele participou em toda a obra, mas a gente sabe que a grande maioria das respostas que nós temos em O Livro dos Espíritos são respostas dadas por diversos espíritos e que ali não são colocados os seus nomes. Então nós vamos encontrar aquele texto de Vicente de Paulo, lá da Revista Espírita de 1859, lá na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, em um item chamado Caridade e Amor ao Próximo. Kardec pergunta, aqui é um complemento, né, da pergunta inicial. Nós vamos falar só dela, que é o que interessa para nós nesse momento. Dar-se-á, reproveis a esmola? E aí o espírito que dá essa resposta é exatamente Vicente de Paulo. A esmola é reprovada pela maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem vai ao encontro do próximo. Ou seja, não existe uma reprovação em relação à esmola em si, mas sim a maneira pela qual ela é dada. E ele fala que o homem de bem é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Que ele não espera que alguém venha até ele pedir. Ele procura identificar a necessidade do outro e aí ele vai ao encontro desse próximo para poder auxiliá-lo. Que é importante que, mesmo num ato que seja considerado de esmola, né, naqueles casos em que a pessoa pede, que haja, por parte daquele que auxilia, que haja bondade, benevolência, delicadeza, que isso não seja feito com altivez. Quando nós vemos aqui delicadeza, nós lembramos da vida de Vicente de Paulo aqui na Terra, que consta lá no livro da sua biografia. Nós tínhamos lá as damas da caridade, que eram aquelas senhoras de famílias que tinham um poder aquisitivo melhor e que geralmente iniciaram as primeiras confrarias da caridade. Então, o Vicente de Paulo, ele elaborou um regulamento, e ele sempre tinha esse cuidado, através do qual ele definia como que uma dama da caridade deveria se comportar quando ela fosse levar, por exemplo, a refeição na casa daqueles pobres enfermos. Como que ela deveria servir aquela refeição, tendo cuidado de picar a carne em pedaços pequenos para facilitar para ele comer. Então, era todo esse cuidado, toda essa delicadeza que ele colocava. Aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. A caridade tem que ser sem orgulho. E não existe caridade com orgulho, né? Se nós pensarmos bem. Por quê? No orgulho, eu me considero melhor do que o outro. Eu estou me considerando melhor do que aquele a quem eu estou auxiliando. Está tudo errado, né? Isso aí nós já colocamos, nós vamos fazer com que aquela pessoa se sinta mais inferior ainda do que ele já se sente, mais humilhado do que ele está se sentindo pelo fato de precisar do auxílio do outro. Então, caridade só existe sem a presença do nosso orgulho. Ele vai falar que a esmola é diferente da beneficência. Quem que é o mais necessitado? Vicente de Paulo vai explicar nesse texto que nem sempre o mais necessitado é aquele que pede ajuda. Que muitas vezes existem pessoas muito mais necessitadas que não têm coragem de pedir. Então, a essas pessoas, né, quando nós vamos ao encontro delas, nós estamos exercendo a beneficência. Nós vamos continuar esse texto
lá no último slide, no encerramento da apresentação. Agora, um fato que eu coloco aqui como numa linha um pouco de curiosidade, mas também não só da curiosidade. Esse personagem, Antoine Frédéric Ozanam, nasceu em Milão, Itália, mas filho de pais franceses e desencarnou em Marsella. Percebam que ele viveu apenas 40 anos. Aos 20 anos de idade, ele era professor da Sorbonne, portanto ele era um intelectual, ele não era um religioso. Aos 20 anos de idade, com alguns amigos, ele funda uma confraria da caridade em Paris. E resolve, a partir da fundação daquela confraria da caridade, que era o nome, que a denominação que existia desde a época de Vicente de Paulo, ele resolve mudar o nome e consegue registrar, alterando para Sociedade São Vicente de Paulo, que é a que nós conhecemos, que tem, inclusive citado lá naquele livro, né, na biografia, tem em torno de 800 mil voluntários espalhados em aproximadamente 150 países pelo mundo todo. Então tem início como Sociedade São Vicente de Paulo, fundada por Frédéric Ozanam. Por que tem esse lado curioso, né? Aqui em Franca, nós temos o Lar São Vicente de Paulo, nós temos a Sociedade São Vicente de Paulo. Fica naquela rua ali ao lado do Cemitério da Saudade. O nome daquela rua, Frederico Ozanam, que é o nome aportuguesado de Frédéric Ozanam. Então, o nome da rua que passa ali em frente, a Sociedade São Vicente de Paulo, aqui em Franca, é o nome de seu fundador, que inclusive veio a ser beatificado pela Igreja Católica, pelo Papa João Paulo II, no ano de 1997. Quando eu disse que não é só curiosidade, e o nome dele é citado lá pela autora da biografia de Vicente de Paulo, que cita também que teve a participação de uma filha da caridade. Teve um trabalho, né, muito importante dentro da confraria da caridade fundada por ele e por seus amigos. Quem que é essa pessoa? Nós vemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Lá no item 9, a caridade material e a caridade moral. O Espírito que vem nos esclarecer qual que é a diferença entre uma e outra, tem o nome de Irmã Rosália. Quem foi Irmã Rosália? Isso nós descobrimos lá na biografia de Vicente de Paulo. Não que ela é Irmã Rosália, mas quando a gente lê o nome dela verdadeiro lá, completo, lembrou o nome de Irmã Rosália em O Livro dos Espíritos. É a Irmã Rosalie Randu, que viveu na França de 1786 a 1856. Por que ela foi muito importante no trabalho da confraria fundada por Frédéric Ozanam? Porque ela já era uma filha da caridade, e as Filhas da Caridade foi um trabalho iniciado por Vicente de Paulo no ano de 1633, juntamente com Luiz Marillac. E por ser filha da caridade, ela conhecia os bairros pobres de Paris, ela sabia onde encontrar aquelas famílias mais necessitadas do auxílio da confraria da caridade fundada por Frédéric Ozanam. Então, existe uma ligação entre ela e o trabalho dele e a participação dela no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, item 8, nós temos um texto com o título A Melancolia, assinado por um espírito de nome François de Geneve, que não era o nome verdadeiro dele. Eu estive pesquisando na internet, encontrei em um site espírita, o nome verdadeiro dele era François de Sales, que viveu na França no período de 1567 a 1622. François, em francês, é Francisco,
Então, quem foi François de Sales? Foi Francisco de Sales, o São Francisco de Sales da Igreja Católica, que aqui na Terra, ele foi bispo da Igreja. O que ele tem a ver com Vicente de Paulo? Quando nós lemos a biografia de Vicente de Paulo, a autora coloca como dois acontecimentos que influenciaram muito o lado humanista de Vicente de Paulo. Não que ele se tornasse humanista, mas despertaram esse lado, né, que com certeza ele já trazia na sua bagagem espiritual. O primeiro deles foi quando, em 1608, Vicente de Paulo, vivendo em Roma, visitava diariamente o Hospital da Caridade. Mas o outro fato que ela aponta foi a convivência de Vicente de Paulo com Francisco de Sales no ano de 1621, porque Francisco de Sales também tinha um lado muito humanista, que era algo não tão comum dentro da igreja naquela época. Então, há uma ligação entre Francisco de Sales e Vicente de Paulo enquanto eles estiveram encarnados aqui. Por isso nós quisemos mostrar essa participação desse espírito em o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos então à participação de Vicente de Paulo, onde traz aquele texto lá da Revista Espírita de 1858. Também no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz vossa mão direita, item 12, a beneficência. Vicente Paulo vai nos dizer, sede bons e caridosos, e vai falar que essa é a chave que nós temos para entrar nos céus. Amai-vos uns aos outros. Esse é o ensinamento que o Cristo nos deixou. Ele vai nos dizer que a alma somente consegue a sua elevação espiritual através do devotamento ao próximo. Não existe um outro caminho para que nós possamos nos elevar espiritualmente. E que é através da prática da caridade que nós alcançamos o consolo e a felicidade. O consolo para as nossas aflições, a nossa felicidade até aqui mesmo na Terra, e podemos alcançar a felicidade eterna através do caminho da prática da caridade. Ele vai lembrar que nós temos, que bons exemplos não nos faltam. O que nos falta é a vontade, né? Porque a vontade é algo rara em nós. Quando ele fala dos bons exemplos, ele vai dizer que ao longo de toda a história, e nós dentro da doutrina espírita, quantos exemplos maravilhosos de espíritos que, enquanto encarnados aqui na Terra, praticaram exaustivamente a caridade nós temos, como Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce e por aí afora. Então, exemplos nós temos. Quando ele fala a respeito de vontade, nós precisamos procurar entender o que a doutrina espírita quer nos dizer com relação ao conceito de vontade, que é algo muito além do que aquilo que nós consideramos no nosso dia a dia, que parece uma coisa tão simples, né? Vontade é algo da alma, é algo do espírito, é aquilo que nos leva à ação e não simplesmente a um querer fazer e que a gente nunca sai do lugar. Cristo mostrou-nos tudo a respeito da caridade e do amor. Tudo que Jesus fez na sua passagem aqui pela Terra foi praticar a caridade, foi dar o exemplo de como nós deveríamos agir. Por isso que os espíritos disseram a Kardec que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E aí Vicente de Paulo vai dizer nesse texto, gostaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas, às leituras do Evangelho. E aí nós precisamos lembrar que enquanto ele esteve aqui na Terra, ele tinha essa preocupação com todos aqueles que participavam dos trabalhos que foram fundados por ele. As Filhas da Caridade, as Damas da Caridade,
os missionários de São Lázaro, lembrando que São Lázaro era a casa onde esses religiosos viviam, era dali que partiam para as suas missões. Tanto é que Vicente de Paulo criou a Conferência das Terças-Feiras. Uma terça-feira no mês, ele reunia ali os religiosos, né, os sacerdotes, para que eles pudessem estudar, pudessem também fazer suas orações, suas meditações, mas principalmente estudar. Com que objetivo? Para que eles não esquecessem dos ensinamentos morais de Jesus, para que eles não se afastassem disso. Então é por isso que a doutrina espírita nos diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. No nosso nível evolutivo, nós não podemos desprezar o estudo, porque é ele que nos lembra constantemente em relação àquilo que nós realmente devemos fazer. Então aqui Vicente de Paulo está falando que nós nos afastamos dessa leitura da nossa fé, né, nos ensinamentos que constam do Evangelho. Ele vai falar, lede essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Então, vejam só, ele vai além. Porque quando a gente fala, lede essas páginas, é algo intelectual. Nós podemos ler inúmeras vezes, decorar e pronto. Mas quando ele fala meditai, é a gente refletir a respeito daquilo que está escrito lá. O que Jesus queria nos dizer com aqueles ensinamentos? O que representa aquela passagem lá no Evangelho para a nossa vida? Então é trazer através da meditação o Evangelho para o nosso coração, para a nossa vivência do dia a dia. Ele vai dizer que essa mensagem que ele estava trazendo naquele momento, e que também outras mensagens dadas por outros espíritos, que representavam um encorajamento para nós encarnados. Que, na verdade, bastaria a nós a ajuda de Deus e a nossa vontade, para que nós pudéssemos fazer a nossa evolução. Mas como a gente acaba se esquecendo da ajuda de Deus e não colocamos a nossa vontade em ação, então era necessário que os espíritos trouxessem essas manifestações. Aqui nós estamos falando de manifestação através dessas mensagens. As manifestações espíritas se produzem especialmente para aqueles que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Olha por que veio a doutrina espírita. Ela não veio para aqueles que já eram elevados. A doutrina espírita veio para aqueles que tinham e que continuam tendo, que continuamos tendo, olhos fechados e corações indóceis. Aqueles que não têm mais essa condição, eles conseguem fazer a sua caminhada. Ele vai lembrar que a caridade é a virtude fundamental, ela é a base de todas as demais, que sem a caridade, as outras virtudes não existem. Sem caridade não há esperança, não há fé. O que nos faz lembrar do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, quando ele fala a respeito da caridade, tem um momento que ele fala que existe a esperança, a fé e a caridade, mas que das três, a mais importante é a caridade. É o que Vicente de Paulo está reafirmando aqui nessa frase. Vicente de Paulo vai dizer que caridade é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, naquela linha que ele nos convida a ler e meditar sobre o Evangelho, sobre o que consta no Evangelho, aqui é um ponto em que nós precisamos ter isso em mente. Porque, vejamos bem, se aquilo
pouquinho que eu faço, quase nada, eu considero como uma caridade de grande valor, e a caridade é uma pura emanação do próprio Criador, é aquilo que o Criador me dá, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a grandeza desse Criador, para poder adequá-la ao tamanhozinho da minha caridade. Então, sim, nós somos aprendizes da caridade, aprendizes do amor, nós estamos em processo evolutivo. Isso não é para desanimarmos diante desses pensamentos, mas sim de nos conscientizarmos que nós ainda estamos muito distantes da prática da verdadeira caridade. Vicente Paulo vai falar que os espíritos não gostam muito de falar sobre os seus feitos, né? Mas que ele queria comentar algumas coisas em relação ao que ele havia feito na sua reencarnação aqui na Terra. E ele coloca: eu vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dada por missão continuar a minha tarefa. Isso, logicamente, no plano espiritual. Espíritos que iam reencarnar e que, de repente, estavam pedindo para continuar a tarefa que Vicente de Paulo iniciou aqui na Terra. E aí nós saímos aqui do Evangelho e vamos dar uma olhada no momento atual nosso, século XXI. Temos esse personagem que também é citado lá na biografia de Vicente de Paulo, bem no finalzinho, bem na conclusão da obra. Quem que é ele? Padre Opeka, o pedreiro de Deus. O nome dele é Pedro Paulo Opeka. Opeka é um sobrenome de origem eslovena. O seu pai foi um refugiado que veio parar na Argentina. Então, Pedro Opeka nasceu em São Martín, na província de Buenos Aires, em 1948. Seu pai era pedreiro e Pedro, desde que começou a trabalhar, aprendeu o ofício com seu pai e trabalhava junto com ele. Mas seu pai também ensinou a Pedro a prática da caridade. O pai dele o levava quando ia visitar os pobres, quando ia levar algum auxílio para esses pobres. E aí, quando Pedro tomou contato com o Evangelho de Jesus, ainda na sua juventude, começou a ler sobre Jesus, ele teve esse pensamento: esse homem, Jesus, eu não vou imitar, eu vou seguir. Foi esse o pensamento dele, seguir Jesus. E aí ele tomou a decisão de estudar e se tornar padre. Ele fez isso e se tornou um padre, um sacerdote, dentro da ordem de São Vicente de Paulo, dentro da Igreja Católica. Ainda muito jovem, pouco mais de 22 anos de idade, ele foi para a África. Passou 13 anos lá, em algumas regiões da África, onde ele conheceu a miséria, a pobreza que havia por lá. E diante disso, ele pediu permissão para os seus superiores para permanecer na África, ao invés de retornar para a Argentina. Recebeu essa permissão e aí ele foi para a ilha de Madagascar, onde ele fundou uma associação chamada Associação Humanitária Akamazoa. Akamazoa, no idioma nativo de Madagascar, significa os bons amigos. A vila, que tem esse nome complicado aqui, né? Antolo Janahari, significa dom de Deus. Esse lixão é na capital de Madagascar, Antananarivo. Envolve ali cerca de 25 mil pessoas. E através do seu trabalho, já fazem vários anos que ele está por lá, através do seu trabalho, ele deu dignidade para aquelas famílias. Era um local de muita miséria, de muita violência. Então, além de organizar a vila para eles morarem, eles passaram a ter um trabalho organizado, tem escola para as crianças, consegue
tratamentos de saúde. Para termos uma ideia, ele já foi indicado por 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, 2011, 2013, 2015. Então, o trabalho dele tem um grande reconhecimento a nível mundial nessa linha humanitária. Muito provavelmente, e a autora da biografia vai nos lembrar que Vicente de Paulo tinha um carinho muito grande por Madagascar, porque no ano de 1648 ele enviou missionários para aquela região e ele tinha muita vontade de conhecer Madagascar. Só não o fez em função já da sua idade e porque uma viagem até lá só tinha como ir por mar, durava às vezes até 6 meses. Mas o carinho dele era muito grande. Então, quem pode afirmar que esse não é um espírito que pediu para dar continuidade à tarefa de Vicente de Paulo aqui na Terra? Esse, como muitos outros. E um fato interessante também é que esse artigo, com esse título, o Padre Pedro Opeka, o Pedreiro de Deus, eu encontrei no site Mundo Espírita, que é da Federação Espírita do Paraná, um artigo de 2017. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só digitar lá no Google, Padre Opeka, o Pedreiro de Deus, que vocês vão poder ler um pouco mais a respeito da história dele. Então, voltando para o Evangelho, continua Vicente de Paulo. Eu as vejo, minhas doces e caras irmãs, praticar a virtude que eu recomendei com toda alegria. Aqui Vicente de Paulo estava se referindo às filhas da caridade, com certeza. Porque se nós lembrarmos da palestra que foi dada em junho, tinha as damas da caridade, que eram aquelas que auxiliavam mais com recursos materiais, e as filhas da caridade eram aquelas que, num termo popular, né, digamos, eram aquelas que colocavam a mão na massa, aquelas que iam ao encontro daquelas famílias pobres, daqueles doentes, para poder cuidar deles. Então aqui Vicente de Paulo está se referindo a elas que, portanto, nessa época, 1859, ainda continuavam atuantes na obra deixada por Vicente de Paulo. Ele vai lembrar que através da caridade encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Então a caridade não é algo que traz a recompensa somente quando nós desencarnarmos. É o bem-estar que ela nos traz aqui mesmo, né? A alegria que ela nos proporciona. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os ensinamentos do Cristo. Mais uma vez ele usa o termo, sede unidos, como ele usou lá naquela mensagem que nós citamos mais no início. Então aqui a gente sai do Evangelho e nós retornamos para o Livro dos Espíritos para a nossa conclusão. Naquele texto em que ele está falando sobre a caridade e a beneficência, ele diz, mais uma vez, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Analisando esse texto aqui, nós precisamos lembrar primeiramente o quê? Quando ele nos fala, amai-vos uns aos outros, por diversas vezes, nós temos lá no Evangelho de Jesus, né? Jesus nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas um pouco antes dele partir, ele diz aos seus discípulos, eis que vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então é importante que nós tenhamos sempre essa referência. O amar ao próximo como a nós mesmos é um grande passo que nós estaremos dando para que lá na frente nós possamos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E ele coloca isso como toda a lei divina, né? Colocando que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Aquilo que nos atrai, que nos leva ao encontro
um do outro, não só entre nós humanos, mas até mesmo no reino animal. Já é a atração exercida pelo amor enquanto lei divina. E no caso da matéria inorgânica, no caso dos minerais, no caso dos átomos, dos elementos químicos, a atração que faz com que os átomos se juntem, que as moléculas se unam, também fazem parte dessa lei de amor. É essa lei de amor que cria a atração entre até a matéria inorgânica. Ele vai falar sobre a situação evolutiva de todos nós enquanto espíritos. E aí ele vai nos dizer o seguinte: seja qual for o nível evolutivo em que um espírito se encontre, nós precisamos nos lembrar sempre de que todo espírito, e isso se aplica a cada um de nós, todo espírito se encontra, independente dele estar reencarnado ou na erraticidade, entre um espírito superior a ele, que lhe estende a mão para que ele possa segurar e possa subir, se encontra entre esse espírito e um que se encontra numa condição abaixo dele, a quem ele deve estender a sua mão. E o mesmo que ele recebe daquele espírito que está acima, ele deve fazer por aquele que se encontra abaixo. A confirmação de que todos nós estamos interligados, né? Tudo está conectado nesse universo divino. Então, que é importante a prática da caridade que nos leve ao encontro das misérias ocultas. Na sua época aqui na Terra, Vicente de Paulo falava que existiam os chamados pobres envergonhados. Geralmente eram aquelas pessoas, aquelas famílias que em algum momento de suas vidas tiveram até posse de alguns bens, mas que devido a guerras ou a enfermidades, acabaram perdendo tudo e ficaram na pobreza, e que esses normalmente não tinham coragem de pedir ajuda. E que as filhas da caridade, as damas da caridade, deveriam identificar esses lares, essas famílias, e auxiliá-las. E nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa. Então, não auxiliar apenas aqueles que nos pedem, mas auxiliar aqueles que estão precisando e que não pedem por algum motivo. É necessário indulgência e tolerância. E quando Vicente de Paulo fala sobre tolerância, era algo também que ele praticava, né? A tolerância, o perdão. Tem passagem muito interessante sobre a vida dele, o trabalho dos missionários, que eram os religiosos lá de São Lázaro, que nas paróquias em que eles atuavam, tinham os momentos do perdão, em que eles reuniam ali aqueles que participavam das celebrações, que viviam naquela localidade, para que eles pudessem, aqueles que tivessem algo contra o outro, que eles pudessem se sentar, conversar e tentar chegar a um entendimento, chegar ao perdão. E que na maioria das vezes ele conseguia sucesso para isso, ele conseguia resultado. Então nós precisamos muito de indulgência para com as imperfeições alheias, de tolerância em relação até mesmo àqueles que pensam diferentes de nós. Ele vai lembrar que ao invés de nós desprezarmos os ignorantes e os viciados, que nós precisamos instruir os ignorantes. Nós precisamos moralizar os viciados. Mas conforme a sua vida aqui na Terra, não é forçando, de forma alguma. Que nós possamos convencer principalmente pelo exemplo, que é o que a gente encontra lá na vida dele. Quando ele foi viver com a família, com o casal Gondi, lá num local chamado Monte Mirail, a esposa pede porque naquela época existia um conflito muito grande entre católicos e protestantes na França, né? Então
trabalhavam ali naquela região 3 protestantes, e ela pede que Vicente de Paulo converse com eles para que eles se convertessem ao catolicismo. Ele conversa com os 3, 2 deles se convencem imediatamente e se tornam católicos, o outro não. E ele conversa outras vezes, e ele estava resistente, e Vicente de Paulo não força. Ele simplesmente conversa com a senhora Gondi e explica, olha, vamos deixar ele desse jeito mesmo, né? Passado algum tempo, aquele homem resolve se tornar católico. Aí ele chega para Vicente de Paulo e diz, estou me tornando católico, não por aquilo que você me falou, mas pela prática da caridade, pelo auxílio às pessoas necessitadas que eu vejo você exercer frequentemente. Então, a melhor forma de instruir os ignorantes, de moralizar alguém, é através do nosso exemplo. E ele finaliza, sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior, sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quando ele fala com tudo que nos seja inferior, ele não está falando com relação aos seres humanos, aos espíritos, né, de humanos que nos são inferiores, não. Ele está falando a tudo. Portanto, nós precisamos compreender nessa fala aqui, inclusive os outros reinos. Então, ele está se referindo aos animais, ao reino vegetal. Por isso que ele finaliza, sede-o para com os seres mais ínfimos, mais simples da criação, brandos e benevolentes, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, que nós possamos ler mais vezes essas mensagens de Vicente de Paulo, em O Livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como dos demais espíritos, possamos ler e meditar, como nos orientou Vicente de Paulo no texto lá no Evangelho, e possamos tentar trazer isso para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, porque essa com certeza é o único caminho, conforme Vicente de Paulo nos orienta, é através da prática da verdadeira caridade. Então, mais uma vez, nós lembramos que nós que fazemos parte do Templo Espírita Vicente de Paulo, que temos nele o nosso patrono e o nosso mentor, nós temos uma responsabilidade muito grande à nossa frente, no nosso dia a dia. Responsabilidade que, com certeza, a dona Avelina Maria de Jesus exerceu muito bem quando ela resolveu fundar a nossa casa no ano de 1942, em 30 de julho de 1942. Então, que nós tenhamos sempre em mente o trabalho desses nobres e abnegados espíritos que passaram aqui pela Terra e que possamos pedir sempre a Jesus que nos ilumine, que nos proteja, para que nós possamos fazer o nosso melhor no nosso caminho evolutivo. Antes de agradecer, eu quero lembrar que, para aqueles que não assistiram à palestra contando sobre a vida de Vicente de Paulo aqui na Terra, nós vamos disponibilizar o link da palestra lá no YouTube, nos comentários aqui no Facebook. Eu agradeço a paciência de vocês. Nós pedimos ao nosso querido Vicente de Paulo, que esteja sempre ao nosso lado, ao nosso Mestre Jesus, que nos ilumine, que nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz.